Queridos amigos, irmãos e irmãs, companheiros de jornada, meu cordial abraço e os votos de muita luz e muita paz a todos. Poucos momentos na humanidade nós podemos perceber tamanha necessidade de fazermos orações, de fazermos preces como agora. O planeta se voltou de repente numa única voz, num único objetivo, que é combater uma pandemia, ou seja, passamos de repente a ter um único inimigo, entre aspas, não é? Mas como foi dito aqui na lição anterior, tudo está conforme a lei de Deus, tudo está conforme o planejamento, nada está fora desse planejamento, porque nenhuma folha cai de uma árvore que não seja da vontade do Pai. Então acredite, tudo está de acordo com a vontade divina. Mas a gente recorre à oração, a gente recorre à prece exatamente nesses momentos. Infelizmente nós ainda vivemos num mundo de provas e expiações em que nós costumamos nos recorrer às orações, às preces, a voltar para Deus, a voltar para o Mestre Jesus, quando estamos em aflição, quando estamos desesperançosos, quando estamos precisando de uma ajuda para algo do qual nós não temos mais força, não podemos mais fazer. Mas a ciência, a medicina, já considera, através de vários estudos, através de várias pesquisas, de vários experimentos, o poder da oração, o poder da prece, na elucidação de casos, na interferência de algumas doenças, né, e até mesmo na própria cura. São vários os estudos de cientistas que até então talvez não acreditassem muito na eficiência, no poder do pensamento, no poder da prece, no poder da vibração positiva, mas que agora já começam a entender que há algo fora do controle da ciência, que a ciência ainda não tem esse controle, a ciência ainda não pode explicar. O famoso médico Dr. Drauzio Varella escreveu há cerca de 10 anos um artigo intitulado O Poder da Prece. E ele diz, iniciando, que a prece é um conforto ao espírito, que a prece submete às aflições e incertezas humanas a uma força superior, aos desígnios dotados de infinita sabedoria e que tem o poder de conferir resignação e paz interior. Então, a ciência já tem essa concepção, não é? Dr. Drauzio Varella, evidentemente que não reflete o pensamento de toda a medicina, de toda a ciência, mas já há inúmeros estudos que os cientistas já contestaram, já aprovaram, já testaram essa teoria. Mas a ideia do Dr. Drauzio nesse artigo era questionar se rezar pelo outro, ou seja, a prece intercessória, aquela prece que você faz por outra pessoa, pelo seu ente querido, pelo seu amigo, por outra pessoa, para que ela alcance a cura, para que ela alcance aquela graça que tanto deseja. Será que essa prece ela tem realmente valia? Será que essa prece ela tem realmente algum significado na prática? Essa era a pergunta do Dr. Drauzio. Ele não, no artigo ele não responde nem que sim, nem que não. Eu vejo que ele toma um certo cuidado, até porque como cientista ele precisa naturalmente de provas concretas, provas empíricas. Mas veja o que ele diz: existem interações complexas e mal conhecidas entre o sistema nervoso, o sistema imunológico e o aparelho cardiorrespiratório. Sistema nervoso, imunológico e cardiorrespiratório. Relações que a medicina, a ciência ainda não desvendaram, ainda não explicam, e que afetam um grande número de funções fisiológicas. Então, prever de forma precisa a influência das emoções na evolução de uma enfermidade pode não estar ao alcance da medicina. Então o Dr. Drauzio, embora ele não ateste firmemente que a oração influi sim
num processo de cura, pode influir numa mudança de resultados, mas ele atesta que há relações, há coisas que acontecem no campo da medicina que não podem ser explicadas, não é? E que só podem ser buscadas numa relação emocional, numa relação de vibração positiva. Tem um filme bastante interessante, chama-se O Milagre da Fé. Esse filme conta uma história real que aconteceu em 2015 nos Estados Unidos. Um jovem, um adolescente nicaragüense, adotado por uma família americana, que estava brincando num lago congelado e de repente esse lago se quebra e ele se afoga no lago congelado, na água a vários graus abaixo de zero, e aí ele fica algo em torno de 15 a 20 minutos debaixo d'água, não é? Além de se afogar, além de ficar sem oxigenação no cérebro, ele ainda teve uma hipotermia muito grave. Então ele já foi tirado quase que sem vida, praticamente sem vida, sem as suas funções vitais. Os médicos já não acreditavam, já tinham desenganado, mas a mãe do jovem, ela se recusava a acreditar no fim dessa história, como a medicina atestava, e com muita fé, com muito otimismo, com muita força, com muita crença em Deus, com o coração absolutamente aberto, ela fez orações e ela acreditava tanto que o filho dela sairia vivo dessa história, que aconteceu o que os médicos na época chamaram milagre. O garoto recuperou-se e não teve sequer sequelas por conta da falta de oxigenação no cérebro. Graças, segundo os próprios médicos, segundo todo o hospital que atendeu esse garoto na época, graças a um verdadeiro milagre. Então a fé, a oração, ela propicia milagres que nós não podemos, nem nós espíritas, nós cristãos, que talvez acreditemos de uma forma acima das nossas forças, nós mesmos não temos a noção desse poder. Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 662, comenta sobre uma pergunta e uma resposta dos Espíritos sobre orar pelos outros. E ele diz: possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. Pelo pensamento e vontade, nós temos um poder de ação que é muito superior, que vai muito além da nossa capacidade e que sequer podemos explicar. Não há palavras, não há como nós ainda explicarmos como isso acontece. A prece por outros é um ato dessa vontade. Kardec então já atestava isso há mais de 150 anos. Se for ardente e sincero, pode chamar os bons espíritos em auxílio daquele por quem pedimos, a fim de lhe sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força necessária para o corpo e para a alma. Mas aí você vai perguntar: mas se a prece tem tanta força, se a prece tem todo esse poder intercessório, por que então Deus não nos ouve em muitas ocasiões? Por que Deus não ouve os nossos pedidos? Deus não parece nem ouvir, parece nem ligar para o que nós pedimos, não é? Mas nós ainda estamos numa fase de acharmos que Deus realmente não nos ouve em determinados momentos, porque se Ele nos ouvisse, Ele nos atenderia. Há quem pense ainda que Deus não nos ouve, porque se Ele nos ouvisse, Ele faria todos perfeitos. Se Deus é perfeito, então Ele faria de sua criação toda ela perfeita, já não precisaríamos fazer mais nada. Imagine que beleza seria nós aqui na Terra viver 70, 80 anos sem precisar de fazer nada. Você mal aguenta ficar um dia sem fazer nada. Você mal aguenta ficar nessa pandemia dentro de casa sem fazer nada. Imagine passar a vida inteira sem fazer nada, não é? Então você já começa por aí a perceber que Deus pensa muito mais do que você imagina. Deus ouve muito mais do que a gente pode imaginar.
Mas para falar então sobre essa dúvida que você tem, né? Essa dúvida que tantos têm também, e é natural, todos nós temos essas dúvidas, principalmente em momentos angustiantes, principalmente quando nós estamos pedindo por uma pessoa muito querida, muito próxima a nós, não é? E a gente fica naquela angústia, naquela aflição, né? Se Deus vai nos ouvir ou não. Eu vou recorrer a 2 capítulos do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, em que Humberto de Campos nos traz um relato de 2 diálogos muito interessantes. No capítulo 18, Oração Dominical, o diálogo é entre Jesus e Pedro. Logo depois que Jesus fez a cura da sogra de Pedro, lá na casinha do apóstolo, Pedro, cheio de dúvidas, cheio de incertezas, né? Como todos nós, não há nenhuma diferença, acho que todos nós somos Pedro, todos nós somos um pouco de Judas, todos nós somos um pouco de Tiago, um pouco de João, um pouco de Bartolomeu, mas Pedro, no seu momento de angústia, de dúvida, ele chega para Jesus e pergunta: mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Olha, como quando, imagine no lugar de Pedro, você ter a oportunidade de perguntar logo quem? Jesus. Será que Deus ouve todas as nossas orações? E Jesus, como todo educador, preparado para ensinar crianças que estão começando a sua vida, porque ali Jesus estava preparando crianças, não é? Era um renascimento. Eram pessoas que estavam abandonando as suas velhas manias, seus velhos pensamentos, os pensamentos arcaicos, para renascer, para permitir uma nova criatura. Então eram crianças, né? Bebês. Então é preciso ter muita paciência, preciso ter muito amor, muita amorosidade para você poder ensinar. Como uma criança, o seu filho que faz uma pergunta para você, você vai responder do tamanho que ele pode entender, né? Então Jesus, de forma muito amorosa, responde: como não, Pedro? Claro que sim, claro que Deus ouve todas as nossas orações. Jesus diz: todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, donde o Pai nos acompanha com o seu amor, todo justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob nomes diversos. Toda criatura, diz Jesus, nasce com tendência para se elevar ao mais alto. Significa dizer que toda criatura tem um cordão umbilical perene, eterno. Toda criatura tem algo que o liga ao Criador, mas essa ligação precisa da vontade da criatura. Deus está ligado em nós, não é? É preciso entender, por exemplo, o pensamento de Emmanuel, quando diz que Deus está em nós, assim como nós estamos em Deus. Então, se Deus está em nós, nós precisamos também estar em Deus, nessa ligação, nesse cordão umbilical vivo, luminoso. Então, Deus está sempre à nossa escuta, Deus está sempre preparado para nos ouvir. Acreditarias, Simão, continuou Jesus, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, a oração, se nenhum resultado tivesse? Será que a gente ia continuar errando a vida inteira? A vida inteira? Olha que Jesus falou isso há 2000 anos, e ele já estava falando da história da humanidade lá para trás, não é? Da oração à sua forma, à sua maneira. E Pedro então continua: se Deus ouve as súplicas de todos os seres, veja que a dúvida é quase que de todos nós. Se Deus ouve todas as nossas súplicas, por que tamanhas diferenças na sorte? Por que então tanta gente tem tanta sorte e outros não têm? Por que tanta criança que nasce com problemas seríssimos, já lutando pela vida? Por que tanta gente que passa a vida inteira e não consegue sucesso no seu empreendimento, não consegue resolver os seus problemas?
não consegue algum tipo de alegria, algum fio de esperança. E outros parece tudo dá certo, coloca a mão, vira ouro. Então por que tanta diferença? Aí Jesus responde: Pedro, precisamos não nos esquecer de que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Todos somos seus servidores. No livro dos Espíritos, os benfeitores nos ensinam que os espíritos superiores são ministros de Deus, que executam a vontade de Deus entre os espíritos, entre toda a espiritualidade. Executam, que atendem ao chamado de Deus e velam pela execução de sua obra, de sua lei, não é? Então nós caminhamos para essa perfeição porque somos perfectíveis. Nós ainda vamos chegar a essa condição de espírito superior e nós teremos que assumir também essa função, esse papel, né? Então a gente já precisa começar a treinar agora. Já começa a treinar agora para que você possa ganhar tempo. Então, os trabalhos variam, diz Jesus, conforme a capacidade do nosso esforço. Achas que uma casa estaria completa assim, as mãos abnegadas que lhe varrem os detritos? Imagine uma cidade como Goiânia, imagine uma cidade como Nova York, imagine qualquer cidade, qualquer ambiente urbano que não tivesse ninguém para trabalhar na coleta do lixo, não tivesse ninguém para varrer. E olha que a sociedade considera esse tipo de profissão assim: ninguém nasce querendo ser gari, ninguém nasce querendo, sonhando em ser um coletor de lixo, né? Mas imagine uma cidade sem esse profissional, né? Como é que essa cidade sobreviveria? Não é? Então, todo trabalho é fundamental, é importante porque ele se soma. Todo trabalho é sacrifício, é o sacro ofício. Todo trabalho é santificado. Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, quem os pagaria? Porque Pedro aqui questiona, por exemplo, nesse momento que ele faz essa pergunta, ele cita, por exemplo, Levi, que era Mateus, né? Ou Mateus, que era Levi, o cobrador de impostos, né? Que ganhava um bom salário, era um funcionário muito bem pago, não é? Naquela época, o cobrador de impostos era um funcionário muito bem pago, tinha uma condição de vida material muito interessante, muito boa. Então, por que Deus permite essa diferença? Ele cobra imposto e ganha muito bem para isso e vive muito bem, e outros já são obrigados a pagar e não vivem tão bem assim. Então, Jesus explica dessa forma. Bom, mestre, continua questionando Pedro: como deveremos interpretar a oração? Veja que diálogo interessante, não é? Que é um diálogo entre o professor e o aluno, o professor e o discípulo, não é isso? O mestre e o discípulo. Como então deveremos interpretar a oração? E Jesus diz: em tudo deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. A oração, diz o mestre Jesus, é a comunhão ininterrupta com Deus. É a nossa maneira de nos relacionarmos com Deus. Por isso que hoje nós estamos aqui buscando na oração, buscando nas preces, muita gente participando de orações coletivas, não é? De cultos, muita gente participando de vibrações para que o planeta Terra possa retomar o seu equilíbrio, né? Possa voltar à normalidade. Se é que nós vamos voltar àquela normalidade, eu particularmente espero que nós voltemos a uma outra normalidade, não é? Eu acho que nós estamos buscando esse momento como um grande aprendizado, uma grande alavanca para que nós passemos a uma outra realidade, a uma outra era das nossas vidas, porque afinal de contas nós precisamos avançar, não é? Nós precisamos avançar. Mas as orações são exatamente para isso, para que nós possamos buscar uma vibração positiva, trazer, né, no ar, no fluido cósmico que banha todo o nosso planeta, que banha toda a nossa vida, algo que possa nos trazer mais uma vibração positiva, né, para que a gente fortaleça a nossa fé.
É necessário, diz Jesus, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. O que é que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer que se a oração é um exercício ininterrupto de comunhão com Deus, então se é um exercício, é um ato, é uma atividade ininterrupta, ela não para. Então é necessário, esse é o caminho único, é o caminho existente, é o único caminho que nós temos para nos relacionar com Deus, é fazendo essa atividade diariamente, todos os dias. Mas como fazer a oração? Como fazer uma oração em que nós possamos estabelecer essa comunhão com Deus? Porque afinal de contas nós estamos estabelecendo a comunhão com o outro. Quem é o outro? É Deus. E quem é Deus nessa relação? Deus, Kardec já nos traz no capítulo 2 de A Gênese toda uma definição de Deus, né? Como sabedoria infinita, com inteligência absoluta, amor puro, imutável, incorpóreo, não é? Todo soberano, todo justiça, soberania e amor, e perdão e misericórdia. Deus é tudo isso. Quer dizer, você vai se relacionar com esse ser. Como é que nós vamos nos preparar para relacionar com o perfeito? Você já parou para pensar nisso? Como é que você se relaciona com o perfeito? Você se relaciona com tantas pessoas com as quais você às vezes tem divergências e você não consegue aceitar essas divergências, não é? Às vezes nós não conseguimos aceitar as nossas próprias divergências, e aí nós vamos nos relacionar com o perfeito. A oração propõe isso. Como é que nós vamos nos relacionar? No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec então traz aqui neste capítulo 27, que é o tema da nossa palestra de hoje, a felicidade que a prece nos proporciona. A felicidade que a prece nos proporciona é um dos dois textos das instruções dos Espíritos deste capítulo, cujo tema central é pedir e obtereis. Então, Kardec nos traz nesse capítulo as qualidades da prece, a eficácia e a ação da prece. Rapidamente, resumidamente, quais são as qualidades da prece? Kardec então nos traz: quando orardes, diz Jesus, não vos ponhais em evidência. Não vos ponhais em evidência. E aqui Jesus lembra um pouco aquela parábola da oração do fariseu e do publicano. Lembram-se? Que está em Lucas capítulo 18, não é? Quando Jesus conta que dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. E aí o fariseu de pé orava dizendo: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Veja que o fariseu, ele diz aqui, ó, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí o publicano, de pé também, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, ou seja, cabeça baixa, em posição de total humildade, né? Como você, lembra quando você ia, seria chamado a atenção pelo seu pai, pela sua mãe, né? Naquela época em que com o olhar você já sentia a diferença, né? Você já sentia o clima, e muitas vezes você mal tinha coragem de olhar nos olhos, né, do pai ou da mãe, abaixava a cabeça. Então o publicano abaixa a cabeça, né, mas não de medo, em sinal de respeito, e diz: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Misericórdia, Pai, porque eu sou pecador, eu falhei, eu falho, mas eu falho na tentativa de acertar. Tem misericórdia de mim, Pai. Então Jesus diz: esse, o fariseu, o publicano, melhor dizendo, desceu justificado para sua casa, e não aquele, o fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Louva, você agradece, né?
É a oração de gratidão, e você pede, porque você, ao louvar, você mostra o tamanho, né, da sua pequenez, porque somos pequenos. O coronavírus está mostrando isso, né? O quanto somos pequenos. Um animalzinho, um serzinho, que mal dá para ver a olho visto, é preciso de um aparelho, né, microscópico, para enxergar o bichinho, e ele sozinho fez a terra inteira entrar em pânico. Então nós somos pequenos, nós somos muito inferiores. Nós louvamos porque a gente reconhece a superioridade, né, de Deus. Nós agradecemos porque nós precisamos ter gratidão. Gratidão é tudo. Gratidão nos liberta, gratidão nos torna leves, não é? Quando somos gratos, quando aprendemos a ser gratos, nós reconhecemos que precisamos, e é também um ato de humildade, assim como é um ato de humildade pedir, porque Deus quer que nós peçamos. Nós precisamos pedir até para Deus também entender como é que está o nosso nível de pedido, não é? Uns pedem força, pedem esperança, pedem fortalecimento da fé, outros já pedem as 6 dezenas da Mega Sena, né? Já pedem para trocar a casa, já pedem para ajudar em algo material, mas cada um no seu grau evolutivo, não é? Porque nós vamos perceber que a oração não é para pedir nada material. A oração é uma comunhão com Deus para que nós possamos nos fortalecer, para que nós possamos ter a energia necessária para seguir o nosso caminho. Deus não vai resolver os nossos problemas a não ser através de uma providência divina, porque Ele também vai nos apresentar essa providência, não é? Ele também vai nos trazer. Vou contar aqui um caso rapidamente de um amigo. Isso aconteceu de fato. É um amigo meu muito querido, um amigo que eu amo e muito talentoso. Estava sozinho em casa numa manhã de um dia da semana, não é? Não tinha nada que acontecer, nada do que aconteceu, mas ele estava sozinho em casa numa manhã e de repente ele sofre um infarto. Ele se infartou sozinho. Quem é que ia ajudar? Porque ele não conseguia se levantar. Surge então a ex-nora. Não é a nora, não é a filha, é a ex-nora. A ex-nora chega na casa dele, sabe-se lá para quê, né? Talvez, eu acho que nem ele ainda saiba o que ela foi fazer naquele momento, mas ela chegou na casa dele, um bairro tranquilo, pacato, né? E ela chegou na casa dele e viu ele lá caído e foi buscar socorro. Quando ela percebe que na rua da casa dele, que não tinha nenhum carro estacionado, não tinha nenhum movimento, havia uma ambulância do SAMU parada, fazendo um atendimento. Gente, não é mentira. Isso parece coisa de filme, parece coisa de novela, né? Não é mentira, aconteceu exatamente isso. Ela foi até essa viatura do SAMU e comunicou, e eles imediatamente foram até o local onde ela estava, onde esse amigo estava, pegaram-no, fizeram os primeiros socorros, levaram para o hospital. Ele teve que colocar um stent, né? Teve que fazer uma intervenção, e naquele momento então ele pôde dar sequência à sua vida. Ele infartou e alguém apareceu para trazer o socorro. Se essa ex-nora não aparece, se não tem ali a viatura, demoraria. Quer dizer, vocês sabem que quanto mais, né, a cada minuto que passa, maiores são as chances dele não conseguir a recuperação, não é? E aí então ele conseguiu. Isso é providência divina ou não? Isso é providência de Deus ou não? Como explicar essa circunstância de acontecimentos que fizeram com que ele pudesse salvar a sua vida, não é? Então a providência divina, segundo Kardec, lá na Gênesis, no capítulo 2, capítulo intitulado Deus, tem um texto chamado Providência, em que Kardec nos diz que a providência é a salvação, né? O atendimento da criatura, é o atendimento à criatura, é a providência.
Quantas coisas nos acontecem que a gente não consegue explicar por que aconteceu, mas é a providência nos ajudando. Acontece muitas vezes por quê? Pela oração, pela vibração, pela intercessão, alguém que orou por você, ou você orou para que acontecesse determinadas coisas. E Deus, como é que Ele nos responde? Porque Ele vai responder. Lembra quando Pedro perguntou para Jesus, por que Ele não nos ouve? Porque Deus nos ouve, mas atender é outra coisa. Atender é outra coisa. Vamos pegar mais uma vez o seu exemplo em casa com o seu filhinho. Seu filhinho de repente está um dia ensolarado, calor, e o seu filhinho vai e pede um sorvete. Legal, o sorvete é uma boa ideia, né? Não está fazendo calor, ele não está gripado, não vai ter nenhum problema, não, vamos tomar um sorvete. Legal, ótimo. Enquanto você está tomando sorvete, ele fala, pai, eu tenho muita vontade de ter uma arma, você me dá uma arma? O que você vai falar para ele? Legal, dou sim, nossa, a arma é uma boa. Você vai falar isso para ele? Não é? Você vai atender o pedido do seu filho? Não. Eu acho que em sã consciência não. Eu particularmente jamais daria uma arma para o meu filho, nem que eu tivesse 90 anos e o meu filho tivesse 70. Jamais eu daria uma arma para o meu filho. Mas aí, em determinado momento lá, 13 anos de idade, ele fala, pai, vai ter uma festa hoje, eu queria ir na festa, o senhor deixa ir na festa? O que você vai falar para ele? Alguns podem até deixar, outros já foram falar assim, olha, agora não é o momento, agora ainda não é o momento, espera crescer um pouco mais, não é? Deixa quando se fizer 15 anos, ainda não é o momento, você vai chegar lá, você pode ser envolvido com álcool, você pode ser envolvido com outras coisas ruins, não é o momento. Mas pai, vai todo mundo, não é o momento, você vai chegar um dia que você vai poder, mas hoje não. Deus também é assim conosco. Deus ouve os nossos pedidos, ouve as nossas súplicas, mas Ele vai resolver a parada de que forma? Ou Ele vai atender, Ele vai dizer sim, ou Ele vai dizer não, ou Ele vai dizer ainda não, calma, não é momento, espera um pouco. Quando Ele fala espera um pouco, você tem chance de ganhar ou não, porque nós vamos ser atendidos pelo nosso merecimento, pelo nosso preparo, pelas nossas escolhas, pela vida que nós levamos. É a parte que nos cabe, não é? Quando nós fazemos a nossa parte. Então, a oração, diz Emmanuel aqui no livro A Luz da Oração, psicografado por Chico Xavier, a oração é uma abençoada luz em nossas mãos, clareando-nos a marcha. Quando nós fazemos essa conexão com Deus, nós clareamos o nosso caminho, nós iluminamos a nossa jornada, a nossa marcha. Nós não só nos apegamos a Deus, como nós clareamos, jogamos luz em todo o nosso caminho, em todo o nosso horizonte, né? Não há escuridão onde há luz. A oração é um cordão de arrimo com o qual, ou com o auxílio do qual, superamos a ventania da adversidade no rumo da bonança. Veja que Jesus não resolve o problema, Deus não resolve o problema, nós é que vamos resolver, mas nós vamos resolver pelas nossas forças, ganhando a força da fé, do fortalecimento da fé, ganhando esse fortalecimento que Deus vai nos trazer, nós vamos conseguir resolver, não é? Quantas vezes você está lá fazendo uma prova, e aí chega uma determinada questão que você insiste no erro, não chega na resposta nunca, não, peraí, vamos acalmar, vamos tentar resolver isso aqui. Pai, me ajude, me dê sabedoria, me dê serenidade para eu poder resolver essa questão. De repente surge, né? Resolveu o problema, no lugar do mais era o menos, esse era o problema, não é? No lugar do menos era o mais, não estava dando certo o resultado. Estou falando em matemática porque eu já fui professor de matemática, então é uma mania que eu tenho, né, de trazer o exemplo matemático.
A oração, diz Emmanuel, é um posto de reabastecimento espiritual. Reabastecimento é você se reenergizar, não é? Então, quando nós oramos com fervor, quando nós oramos de coração aberto, nós nos reabastecemos espiritualmente. Mas aí vamos lembrar lá do capítulo 5 do livro de Mateus, quando ele descreve o Sermão do Monte trazido por Jesus, e logo em seguida, no mesmo local, para as mesmas pessoas que ali se encontravam, Jesus traz então o sermão da reconciliação e diz: se você por acaso chegar no oratório, na oferenda, quando você for fazer a oferta no altar, e lembrar-se de uma diferença com o seu irmão, deixe a oferta ali e vá primeiro se reconciliar, para depois você fazer a oferta. Porque o que vale para Deus é a intenção. Os Espíritos já nos ensinam. Deus não quer saber se você está doando um computador, se você está doando uma caixa de sapato vazia. Isso pouco importa. Pouco importa. Deus nos julga pela nossa intenção, pelo nosso sentimento. Então, se você vai fazer uma oferenda a Deus em gratidão, em louvor, ou uma oferenda petitória, e você tem um coração ressentido, você tem um coração poluído, machucado de mágoa, e dificilmente você vai conseguir uma relação, né? Porque como é que um coração ressentido, como é que um coração cheio de mágoa consegue se relacionar com o amor puro? Por mais que Deus queira nos ouvir, por mais que Deus compreenda a nossa limitação, a nossa fragilidade, mas Ele quer primeiro que nós renasçamos. Ele quer primeiro que nós nos arrependamos, Ele quer primeiro que nós nos reconciliemos, para que nós tiremos esse ressentimento do nosso coração e aprendemos a perdoar. Então ele diz: perdoe primeiro, para depois você fazer a sua prece, a sua oferta. Ele diz aqui no livro Pão Nosso, no capítulo 45, quando Emmanuel faz uma análise de Marcos 11, quando Jesus diz: e quando estiverdes orando, perdoai. Perdoai. Então não é interessante, ou é quase que ineficaz, você buscar fazer uma oração, buscar essa conexão com Deus, sem ter a disposição do perdão, sem ter a disposição de você não se evidenciar, Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou assim, eu sou assado, eu sou muito bom, eu sou misericordioso, então eu preciso, Pai, do seu perdão, porque eu sou demais, eu me amo, como dizia aquela música do Traje a Rigor, eu não consigo mais viver sem mim. Tem gente que chega a esse ponto. Não, a oração é um ato de humildade, a oração é um ato de amor. Porque se relacionar com Deus é se relacionar num ato de amor. Então, quando você faz uma oração pelo outro, uma oração intercessória, você está fazendo uma grande caridade. Uma grande caridade, não é? É um ato de amor. Orar é amar. Orar é estabelecer uma relação com o amor puro. É estabelecer uma relação com a soberania, com a justiça, com a misericórdia, com o perdão. Então o exercício de orar é um exercício de aprender a amar. Orar pelo outro é você agir naquele preceito, naquele ensinamento máximo do cristianismo: amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao próximo somente aquilo que você gostaria que ele te fizesse. Basta que você faça essas duas coisas. Se você amar ao próximo como a si mesmo, e se você fizer ao próximo somente aquilo que você gostaria que ele te fizesse, se você estiver voltado para o bem, esqueça, você não precisa fazer nenhum tipo de leitura mais, você não precisa estudar, você já está perfeito, já está perfeito. Imagine há quantos anos, há quantos milênios nós estamos tentando aprender isso. Então, para encerrar, eu queria trazer aqui um texto de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, chamado Oração e Atenção, em que Emmanuel diz aqui, eu vou resumir esse texto,
Emmanuel diz, eu falei de 2 diálogos, né, no início da palestra, só para fazer o registro. O outro diálogo é no capítulo 19 do livro Boa Nova. Eu não vou tecer comentário, mas fica a sugestão para que você possa fazer a leitura, né? Comunhão com Deus, é um diálogo entre Jesus e João, é muito interessante, vale a pena ler. Então esse texto de Emmanuel, oração e atenção, diz o seguinte, eu vou resumir: oraste, pediste, e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Acalme-se, aquiete o seu coração e espere a resposta de Deus. Você não acha que Deus vai parar tudo para responder você agora, não é? Você não acha que vai merecer a resposta de Deus imediatamente para o que você está pedindo. Calma, o seu tempo é uma coisa, o tempo de Deus é outra. Calma, aquete o seu coração, espere a resposta da divina providência. Mas que resposta? Certa vez perguntaram à Madre Teresa de Calcutá, quando ela ora a Deus, o que ela fala para Ele? Ela disse, nada, eu só escuto. Aí perguntaram, então o que Deus fala para a senhora? Nada, eu só escuto. A oração é isso: pensamento, sentimento, relação que palavra nenhuma necessariamente explica. Você pode falar palavras bonitas, mas se elas não vierem do coração, pouco efeito terão. Então qual é a resposta da providência divina? Deus não nos responde com boca, com palavra, porque Ele é imaterial, Ele é incorpóreo. Então Ele não fala a nossa língua, Ele não fala necessariamente as palavras que nós estamos acostumados. Então como é que é essa resposta? A resposta vem através das circunstâncias, vem através de pessoas. Uma pessoa que passa na sua frente, que você nunca mais vai ver na sua vida, mas que vai te trazer um significado que vai te lembrar alguma coisa. De repente é uma resposta. Algo que vai te acontecer, alguém que vai te ligar, alguém que vai fazer algo na sua vida que você vai entender. Gente, mas isso foi uma resposta. Essa foi uma resposta àquilo que eu questionei para Deus. Ora e pede, diz Emmanuel. Em seguida, presta atenção. Presta atenção. Presta atenção ao que está acontecendo ao seu redor. Presta atenção ao que está acontecendo na sua vida. Presta atenção na resposta que Deus vai te dar, porque não necessariamente ela será a resposta que você gostaria, mas será a resposta que você precisava ter, não é? Quando você vem a uma casa espírita, você não ouve necessariamente aquilo que você gostaria de ouvir, mas você ouve aquilo que você precisava ouvir. Eu estou falando você, eu também, isso serve para mim também, óbvio. Algo virá, diz Emmanuel, por alguém ou por intermédio de alguma coisa. As respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos e te subirem do coração ao cérebro, ou dos próprios raciocínios e a descerem do cérebro ao coração. Presta atenção, porque você poderá ter à sua frente, numa brisa, não numa tempestade, não numa explosão, não num foguetório, mas numa brisa, algo imperceptível, né? No passar de um animal, você vai ter a resposta que você tanto deseja. Agora, saiba pedir, saiba fazer essa relação com Deus, perceba a quem você está pedindo e perceba o que você está pedindo, o que é de fato que você quer. Você quer a solução dos seus problemas, ou você quer força, ou você quer gás, ou você quer energia para você continuar lidando na sua jornada e você mesmo ou você mesma conseguir, com a mão de Deus, com a ajuda da providência divina, a graça que você tanto imagina. Faça essa reflexão e vamos continuar fazendo, porque Jesus nos diz, e disse a Pedro, orar é um ato perene, é um ato que você tem que fazer todos os dias, é contínuo, porque quanto mais a gente ora, mais a gente exercita, e daqui a pouco a gente vai orar como nós respiramos. Você não faz conta quando você puxa o ar e quando você joga o ar para fora, você simplesmente respira.
Orar pode ser exatamente este ato. Já imaginou que maravilha ter essa relação com Deus de uma forma natural, espontânea, aberta, de coração limpo? Então façamos esse exercício. Que Jesus nos ilumine. Muito obrigado pela sua participação conosco.